precisando de um remédio, velho. Sabe aquela sua tia ou sua avó que adora um remedinho, que tem uma caixa gigante cheia de remédio, e toda vez que você reclama de uma dorzinha básica, já quer te enfiar logo um remédio por conta própria? Então, essa pessoa com certeza não acordou num dia querendo apenas tomar remédio desenfreadamente. Não, ela é uma pessoa influenciada pela indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica tem como seu maior aliado para a população a mídia. Há muito tempo atrás, durante a Primeira República, surgiu o primeiro almanaque farmacêutico no Brasil. O nome dele era Farol da Medicina. E sabe quem que lançou isso? Vocês não acreditam. A Granado. A Granado, sabe? Aquela loja que você entra, cheio de sabonete cheiroso, difusor cheiroso. Na hora que você entra na loja, você sai de lá com dor de cabeça de tanto cheiro diferente. Então, a Granado, nessa época, ela era uma farmacêutica natural. E aí, ela tinha muito poder aqui, muita influência na sociedade, por ser a primeira farmácia brasileira, com produtos próprios e tudo mais. Então, eles lançaram um almanaque gratuito para toda a população, despretensiosamente, com pequenos textos, anedotas, calendários com nomes de santos, e, óbvio, atestado escrito por médicos falando como que o remédio é eficiente, ou cartas escritas por pacientes que tomaram os produtos, os medicamentos e foram curados e tudo mais. E aí a gente pode... esse almanaque foi responsável por aumentar significativamente o consumo de medicamentos da Granado naquela época. Então fica claro pra gente que a indústria farmacêutica atua por meio da mídia já há muito tempo e já tem uma grande eficiência. Isso já mostrou grande eficiência desde o século passado. Mas o interessante disso tudo é ver como a sociedade vai mudando a partir da influência dessas empresas farmacêuticas. Por exemplo, na década de 30, quando a propaganda era realizada principalmente por meio do rádio e tal, era muito comum vários bordões dos remédios. Por exemplo, o Eno, sabe o Eno, aquele remédio que a gente toma depois de ter uma ressaca, depois de ter um porre, então, sal de fruta, então, vocês sabem, né? Então, o bordão deles era: beber todos bebem, mas é preciso que se saiba, para beber bem é preciso ter em casa o sal de fruta Zeno, que evita a ressaca. Analisando isso, a gente encontra um problema, porque tá tudo bem ter porre, tá tudo bem ter ressaca, o importante é que tem um remedinho ali para te socorrer. Vocês conseguem entender como isso é problemático? Porque a indústria farmacêutica, ela começa então a incitar o erro, a incitar a doença, entendeu? Para você consumir o produto delas. E mais que isso, começam a colocar o remédio como uma garantia de qualidade de vida, entendeu? Então, ao invés de você se prevenir de situações dessas, você tem o porre, você tem a ressaca, mas vai ter um remédio ali, e é o que importa para curar isso tudo. E aí, nos anos 80, do rádio já vai para a televisão, como um meio de propaganda de consumo de medicamentos mais importantes, assim, na sociedade. Principalmente medicamentos isentos de prescrição médica. Segundo a Bayer, os medicamentos mais vendidos no país no início dos anos 80 eram Novalgina, Anador, Aspirina, Tilenol e Melhoral. E desses, apenas Novalgina era divulgado em revistas especializadas. O resto de todos os outros remédios eram divulgados na TV e em rádios em horários nobres. Então, isso deixa muito claro o quanto foi relevante o papel da televisão, o papel midiático no consumo desses remédios, considerados mais fracos, mas ao mesmo tempo com grande importância. E aí, no final do século XX, a gente tem a criação da Anvisa. E essa criação da Anvisa modificou muita coisa na população, porque começou a maior fiscalização de propagandas, a regulamentação dessas propagandas também no Brasil. E inclusive, teve muito apoio de estudantes, inclusive de medicina, de farmácia, do direito de publicidade, para que ajudasse na regulamentação dessas propagandas, para que ficasse... porque tinha muita mentira, tinha muita falácia dentro dessas propagandas, e eles tinham que regulamentar, fiscalizar isso de alguma forma para que não tivesse um consumo desenfreado desses remédios do jeito que estava tendo. Apesar disso tudo, apesar da criação da Anvisa, do funcionamento dela e tudo mais, o advento da internet também prejudicou um pouco essa fiscalização, porque a internet é um meio, uma terra sem lei, um meio que você não consegue controlar muito bem.
E isso foi um pouco prejudicial para essa regulamentação, apesar dela continuar sendo feita no Brasil e ajudar a população a saber o que é realmente bom, o que funciona, o que não funciona, em meio a tantas propagandas enganosas e falaciosas. Agora vamos falar sobre as estratégias das indústrias farmacêuticas com a classe médica para garantir o uso de seus medicamentos. Muitas vezes essas estratégias são um pouco mais bizarras, um pouco mais abusivas, talvez antiéticas e um pouco sem senso. A revista Intercept divulgou uma reportagem nesse ano relatando sobre uma festa promovida por uma indústria farmacêutica durante o Congresso Nacional de Pediatria, que ocorreu ainda esse ano, apenas para pediatras. Você tinha que apresentar seu CRM ao entrar e tudo mais. Essa festa ela tinha o objetivo de divulgar o antialérgico, mas também proporcionou open bar, open food, atrações musicais e abadá a todos os médicos que estavam lá, garantindo a sua diversão, né? Apesar dela ser uma estratégia bem imoral, porque ela lida com benefícios pessoais e não profissionais, foi uma estratégia que consideravelmente deu certo, porque conseguiu realizar o objetivo da empresa, que era o de divulgar o seu novo antialérgico. Mas também existem outros tipos de divulgação menos invasivas e mais consideradas saudáveis, como divulgação mesmo em simpósios, congressos, umas coisas mais tradicionais, assim. Outro mecanismo que eles utilizam muito, que a mídia, a indústria farmacêutica utiliza muito, é a visual aid, que é comparação do medicamento com os concorrentes, mostrando os benefícios do medicamento com muitas cores, com muitos artigos visuais chamativos, sabe? E além disso tudo, para mim, o mais importante, o que na minha concepção dá mais certo, é a amostra grátis, né? Que é uma fração pequena do produto, disponibilizada geralmente da indústria farmacêutica para o médico, para que ele também disponibilize aos pacientes. Quem não gosta de uma amostra grátis, não é? Quem não gosta de ir na dermato e pegar um monte de amostra grátis para ir usando, enquanto o cartão vira no outro mês, para você poder comprar aqueles produtos carésimos na farmácia, né? Então, todas essas são estratégias da indústria farmacêutica para a captação da classe médica mesmo, sabe? E é isso. No final, tanto a população quanto a classe médica são vítimas, sim, da indústria farmacêutica e de tudo que elas utilizam para divulgar os medicamentos dela, de forma consciente ou inconsciente. Ó a receita, tá rolando a receita, tá rolando a receita. Opa, Boa o que tarde, você tem parceiro. aí, mano? Boa tarde. Mas você tá precisando de quê? Tem remédio pra dormir, tem Rivotril, tem Zolpidem, tem Ritalina pra estudar. Uai, o povo lá do meu cursinho tá usando esse tal dessa Ritalina aí, mano. Ó, eu tenho aqui, ó, no precinho pra você, meu amigo. Essa Ritalina aqui vai te deixar na moral, viu? Aqui, ó. Pô, mas isso aí não dá merda, não? E dá merda que eu uso lá em casa todo dia pra assistir um filme, minha esposa usa também, pra ler um livro, isso aí é de boa demais. Pode usar pra ficar tranquilo. Se você quiser, mano, te faço no precinho, você ainda leva esse aqui, ó, pra você dormir, você acorda 1000 graus o dia todo. Ó, bom demais então, mano. Paga como? Vai, pode ser no Pix, no cartão, no dinheiro, do jeito que você quiser, eu aceito aqui, mano. Isso aí não tem Fechou, perigo então, não, mano. qualquer farmácia que você for, você consegue desembolar isso aí. Pô, fechou. Obrigadão, mano. Vamos junto, velho. Agora que a gente já viu estratégias da indústria farmacêutica, é importante analisar como os medicamentos chegam até as pessoas. Primeiramente, vamos falar sobre as restrições para comprar medicamentos. Você tem medicamentos que são sem tarja, ou seja, eles podem ser vendidos de forma indiscriminada, o que não significa que eles não possam ter efeitos colaterais. Você tem os da tarja amarela, que são genéricos, né, que podem se adicionar a qualquer outra tarja. E você tem tarja vermelha e tarja preta, que precisam de receita, sendo que os tarja preta têm efeitos colaterais mais graves, levando à dependência química e à morte, possivelmente. Aqui para marcar, né, a importância da receita, que é coibir o mau uso de medicamentos. Então, por exemplo, se eu usar um remédio que é para determinada doença para outra, ou para algum outro efeito, e dessa forma, né, evitar efeitos adversos, que podem vir tanto do mau uso quanto do uso excessivo de algum medicamento, e impedir a seleção artificial de micro-organismos, como é o caso das bactérias, né? Você controlar o uso de antibióticos impede, ou dificulta, pelo menos, o surgimento de superbactérias. E lembrando, né, que a receita tem que ser cedida por um médico ou algum profissional de saúde, mas nem sempre esse sistema de regulação funciona. E existe o uso inadequado de medicamentos, tanto por meios ilegais quanto legais. Pensando primeiro nos mais óbvios, nos meios ilegais, você tem a falsificação de receitas médicas,
que é até relativamente fácil de identificar se o farmacêutico estiver atento, mas você tem mais perigoso a venda de receitas para um médico ou quando esse médico cede a um parente ou um amigo, algo que viola o código de ética. Aqui eu peguei algumas reportagens, só joguei no Google e apareceram vários casos de médicos que vendem receita e que são revendidas depois, ou vendem receita diretamente em um caso de falsificação. Aqui a Praça 7, né, quem é de BH sabe que é forte nesse esquema. E o uso inadequado de medicamentos também pode vir de forma legal, né? E como que isso acontece? Isso acontece porque o médico tem uma autonomia médica. E essa autonomia gera uma independência muito grande no diagnóstico e na designação do tratamento. E isso, algumas vezes, leva a prescrições desnecessárias, principalmente baseadas numa visão de tratamento excessivamente medicamentosa. E por que isso acontece? Isso acontece por causa de um processo de medicalização da vida. Aqui tem uma imagem, só que eu achei massa, e aqui uma imagem de uma campanha do Conselho Federal de Psicologia, não medicalização da vida, e um texto do Ministério da Saúde. Tudo que eu vou falar a partir daqui vem ou desse trecho do Conselho de Psicologia, ou desse artigo, ou das próprias aulas de ciências sociais. Mas voltando, né? O que seria essa medicalização da vida? O conceito inicial por Foucault, na década de 70, 80, seria o controle dos hábitos, da alimentação, das formas de ver dos indivíduos a partir de intervenções médicas, de modo a padronizar o comportamento e manter os indivíduos produtivos e rentáveis. Hoje em dia você tem a mesma coisa, mas com a incorporação dos medicamentos. E um exemplo disso é a psiquiatria. Né? Você tem casos, né, até que o próprio Conselho de Psicologia relata, de pessoas que chegam no psiquiatra com demandas comuns da vida. Então, por exemplo, alguma tristeza por causa da morte de um parente ou de um término, ou alguma ansiedade, e são imediatamente medicalizadas para que elas possam continuar num padrão normal, possam continuar a produzir. E isso perpetua essa ideia e esse consumo excessivo de medicamentos. E, por último, eu gostaria de falar sobre um enfoque especializado nas populações vulnerabilizadas e nos determinantes sociais da saúde. Aqui um trecho, né, do próprio artigo do Ministério da Saúde, que é: as condições de desigualdade sociais em que vivem os mais diversos grupos da população brasileira definem as formas diferenciadas de nascer, viver, adoecer e morrer. E isso é seguido de 2 exemplos. Um deles é que as pessoas negras e pobres têm menos acesso a medicamentos para continuar o tratamento de determinada doença, como diabetes, câncer, etc. Ao mesmo tempo que as mulheres, sendo moradores de rua ou mulheres pobres, que têm uma casa, são as que mais consomem de forma inadequada medicamentos para se manter acordadas, por medo da violência, seja de algum indivíduo, seja doméstica. Então, esse é um problema complexo. O que a gente pode concluir com esses 2 problemas e alguns outros que estão lá no texto? Que as pessoas que fazem parte de grupos vulnerabilizados têm menos acesso aos medicamentos que elas realmente precisam e estão mais suscetíveis ao uso inadequado e até excessivo de outros remédios. Isso lembrando que se intensifica com a interseccionalidade, porque o acúmulo de condições de vulnerabilidade dificulta ainda mais o acesso às coisas e o acesso à saúde. Nesse tópico também a gente tem o problema da automedicação, que é um problema que acomete muitos brasileiros, é um problema muito grave e que não é muito difundido no senso comum as consequências dessa prática. Então, a automedicação, que é, né, esse uso indevido de remédios sem um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional, esse uso em quantidades erradas, frequências erradas, momentos errados, traz muitas consequências negativas para o organismo da pessoa que ela não está ciente na maioria das vezes. A gente tem muitos casos de vício em relação a pomadas, a remédios, principalmente dor de cabeça, tipo assim, ai, minha cabeça doendo, mas tá doendo muito, não vou tomar vou tomar 2 que melhora e já passa. Nossa, eu não tô conseguindo dormir, eu vou tomar um Dramin, vou tomar um Zolpidem. E é tipo assim, a gente acha que não vai trazer nenhum problema, mas na verdade traz muito. Um outro caso também que é muito comum é quando o médico passa, toma esse antibiótico por 14 dias, por 7 dias, a pessoa toma por 3, ela melhora, fala, não vou ficar gastando dinheiro com remédio, não vou ficar gastando remédio. Eu vou parar de tomar porque eu já melhorei. E aí não dá continuidade ao tratamento. Ou então o contrário, quando, tô gripado, vou conseguir uma receita de remédio com fulano, porque aí eu melhoro e aí eu posso voltar a trabalhar. E aí a pessoa vai tomando antibiótico por uma coisa que não tem nada a ver com bactéria, não tem nada a ver com a necessidade de usar antibiótico. E aí traz o desenvolvimento tanto do agravamento dessas doenças, como aqueles casos das superbactérias, devido ao uso indevido desses antibióticos, tanto outros problemas para a própria pessoa. Igual, por exemplo, pessoas com sinusite têm o costume de usar aquele remedinho de nariz, né, o soro, e ele traz muito vício. Ele vai resolver o seu problema na hora, mas tem muitos casos de pessoas que têm defeito até no sistema nervoso por causa que ele vai correndo tudo por dentro dos seios da pessoa e só piora o problema, né, que é o efeito rebote. E essa automedicação é muito grave. É tipo assim, é um negócio que não é muito combatido, não tem muito
você não escuta muito sobre, porque é um negócio que resolve o problema na hora, mas ele traz problema, muito problema depois, que você vai precisar de um tratamento muito pior, você vai gastar muito mais dinheiro, muito mais tempo, você vai se sentir muito mais mal do que se você tivesse feito o tratamento certo. E às vezes isso não é nem culpa da pessoa, não é nem culpa da população no geral por tomar essas decisões erradas. É porque muitas das pessoas não têm informação suficiente. Não chega a informação a várias partes da sociedade, principalmente dessas minorias, das comunidades mais pobres e mais isoladas, de que você tá causando mal a você mesmo. Você, minha avó mandou eu tomar isso aqui, eu vou comprar, tomo desde sempre, nunca me fez nenhum mal. Aí passa 10 anos, a pessoa tá lá com algum tipo de doença muito grave relacionada a esse remédio. Então, o governo, ele investir nessas propagandas, ou não faz isso não, vai lá, toma isso, ou tipo assim, é importante você tomar o remédio na quantidade de dia certo, é importante você tomar o remédio em relação ao seu peso, tomar o remédio na frequência certa, no horário certo, por causa disso. E muitas vezes isso não é feito, é uma coisa muito básica da sociedade, é uma coisa muito básica na comunidade médica, mas que fora, para as pessoas leigas, não é tão óbvio assim. Então, assim, a comunidade médica, tanto qualquer tipo de profissional da saúde, tem que ter essa atenção. Porque o objetivo de você fazer medicina ou de você entrar na área de saúde é você ajudar as pessoas e não é você evitar que elas precisem ir ao hospital, não é você tratar as pessoas direito e fazer com que elas melhorem e que elas vão para casa saudáveis, é você levar a saúde a elas sem que elas tenham que ir ao hospital, ao pronto-socorro, sem essa necessidade das pessoas terem que se locomover e chegar lá para você atender elas, é você cortar o problema na raiz. E remédio é isso, tá no nome, é uma remediação que você tá fazendo para um problema que já tá lá no seu organismo. É um combate a um problema que você já tem. Não vai curar, não vai fazer com que tudo magicamente desapareça. A automedicação traz isso. Você, em vez de você ter que tomar um remédio, você vai ter que passar a tomar 2, 3, 4, você vai ter que tomar mais frequentemente. E aí quando você vê, você já tá dependente disso num nível que sua vida não faz mais sentido se você não tiver lá com sua dipirona o tempo todo, pra você ajudando sua dor de cabeça, se você não tiver um Zolpidem pra dormir de noite, se você não tiver um Dramin. Em vez disso, procura um médico, vai no nutricionista, no endocrinologista, resolve o seu problema de uma forma que resolva de verdade, corta ele pela raiz, muda seus hábitos, tipo, passa a tentar dormir melhor, alimentar melhor, ou até mesmo algum outro tipo de tratamento alternativo que vai te livrar desse problema. A automedicação, ela traz tanta consequência que eu acho que se todo mundo soubesse disso, ia ficar muito mais fácil para evitar um tanto de problema que a gente tem agora. Fala, mano. Boa tarde, você tá bom? Eu tô, te mandando aqui mensagem só pra avisar, mano, que eu testei positivo pro Covid ontem. E bela coisa, né? Ontem nós dividimos Quebec, baforamos junto o Loló, depois bateu a larica, dividimos doce de leite, comemos tudo junto lá. Então, toma cuidado aí, só te avisando mesmo. Falou. Nó, ferrou, ué. O cara pega Covid numa hora dessa, nem existe Covid mais, mano. Nem vou ter que ir lá comprar uma ivermectina, velho. Aí é foda. Aí, família, o que pega? O mano pegou Covid lá, velho. Vamos ter que comprar ivermectina. Compra em geral, 2 comprimidos a cada 30 quilos. Pode ir na farmácia, quem não tiver receita pode deixar que eu peço meu tio. Já é. Eu li isso aí hoje no Twitter, mano. O negocinho você fica bom 2 dias já pode voltar a trabalhar. Valeu, rapaziada. Falou.